Deus não precisa de um vento. Deus não precisa de economia. Deus não precisa de circunstâncias ao nosso redor para fazer a nossa vida dar certa, sabe por quê? Ele tem toda a autoridade, o milagre é dele, e quem impede ele de agir somos nós. Aliás, Deus é especialista em reviravoltas, Deus é especialista em nos surpreender, Deus é especialista quando você diz assim, eu já sei o que Deus vai fazer, é desse jeito, sempre somos surpreendidos, sempre. Deus não trabalha com probabilidades, mas com a possibilidade de uma fé robusta. Deus não precisa de nada favorável, a única coisa que Ele quer é um coração inclinado, sincero, devoto e rendido a Ele. Graça e paz, meus irmãos, olha a alegria tê-los aqui novamente. Você planta com fé? Você lança a semente realmente crendo que vai prosperar. Você não sabe se essa ou se aquela ou se ambas. Mas você faz com total convicção de que Deus está no governo e no controle de tudo? Venha plantar com fé. Ouça o que Deus vai falar ao seu coração. Você não compreende. Então, vamos memorizar uma coisa. A loucura de Deus é muito mais sábia do que toda a sabedoria humana. Toda obra feita na morte de Cristo confunde todo mundo. Por que confunde? É uma loucura, irmãos, é uma coisa insana. Um Deus que se faz homem e vem habitar entre nós, ainda vem por meio de uma virgem. Irmãos, isso é loucura. Por que será que Jesus não veio assim, batendo asa, tipo, ou com um monte de anjo? Aí, de repente, pousa assim no centro do universo, e fala assim, ó, eu fui enviado pelo Criador. Em meio a isso, nós vamos começar a perceber que a forma como Jesus vem, tudo que está sendo demonstrado como plano do Senhor, quão frágil é o homem e onde tudo está processando e ocorrendo. Vocês querem que eu pare aqui para desligar ali o que... Está dando para ouvir bem, igreja? Tá? Então vamos continuar aqui para a glória do Senhor, né? A gente começa a perceber que no plano em que o Senhor formata, Jesus vir em matéria como homem. E nessa matéria ainda tem um plano de Deus morrer. E o pior ainda, depois ainda ressuscita no terceiro dia. Irmãos, isso é uma loucura a gente pensar nisso. É uma loucura a gente viver dessa forma. Mas essa loucura de Deus é mais sábia do que qualquer homem fazendo qualquer coisa. Por isso que os judeus não compreendiam, eles queriam, na verdade, um sinal. Enquanto que os gregos estavam pedindo sabedoria. Porque Deus opera contra a sabedoria humana. O agir de Deus é loucura para o homem natural. Só discerne isso quem é espiritual. Não tem como, humanamente, fisicamente, sabiamente compreender o que Deus faz, o que Deus opera. Porque vai parecer loucura. É uma loucura. O Senhor salvar homens por meio da pregação do Evangelho, isso é uma loucura. Mas esse Evangelho, que é poder de Deus, ao ser proclamado, ele transforma o homem interior, ele regenera, ele gera uma nova criatura, e a partir daí tudo começa a fazer sentido. Nós vamos perceber então que o homem natural não vai compreender, mas o que é espiritual compreende bem tudo.
o agir louco de Deus aos olhos dos homens. Por isso que a Bíblia fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus pega as coisas que não são para aniquilar e confundir as que são. E nesse processo, me parece que a gente está ficando um tanto quanto confusos nesse meio. Deus poderia chamar homens intelectuais, sábios, salvá-los, e a partir daí começar a mover sinais, e a sinalizar para toda a humanidade que Ele é Rei, que Ele é Senhor. Mas não, Ele pega as coisas mais simples, mais humildes, a começar pelos discípulos. Irmão, pensa comigo. Você é Jesus enviado à terra. Quem que você chamaria para ser seus discípulos? Pedro, Judas, Tiago. Irmãos, tinham grupos religiosos e intelectuais ali maravilhosos. Tinha saduceus, fariseus, zelotes, herodianos, tinha essênios. Ele podia falar assim: não, eu vou pegar esse time aqui porque eu já tenho até uma entrada lá no Sinédrio. Aliás, para ficar bem na foto, deixa eu pegar pelo menos uns 6 membros do Sinédrio. Porque aí eu já faço uma composição política boa, eu já faço uma média, eu já tenho meio caminho andado, isso vai facilitar a minha vida, irmãos. Mas não, ele despreza todos aqueles religiosos, todos aqueles grupos políticos religiosos da época, pega as pessoas mais simples. Eu e você, a gente ia tentar fazer uma média. A gente olha para alguns grupos religiosos de hoje, quando vai ter convenção, mas é uma politicagem que só faz média aqui, chama lá e tal. Parece que Deus já está fora disso tudo. Não há mais simplicidade, não há mais joelho no chão, não há mais pessoas que estão orando para entender propósitos divinos. Me parece que é mais fácil fazer essa politicagem barata para tentar alçar esferas de poder do que ouvir a voz de Deus e perceber o que o Senhor está mostrando. Nós estamos vivendo num momento tão difícil que a gente não consegue entender as coisas básicas do reino de Deus, e esse Deus faz coisas improváveis, na loucura divina. Como é que Deus leva um povo para o deserto, e chega lá, começa a cair ave do céu? Por que na hora de Deus agir, Ele manda pães por meio de corvos para sustentar Elias? Irmão, isso é loucura. Eu nunca vi corvo padeiro na minha vida. Eu nunca vi. Como é que Deus manda viúva, pobre, falida, sustentar alguém? Tinha tanta gente com dinheiro, irmão. Gente pobre, falida, não tem mais nada. Vai lá e sustenta. Gente, isso é loucura. Por que será que ao invés de descer o maná lá no deserto, Deus não podia ter construído assim um fast food? Um drive-thru. Você entra por aqui, pega ali os 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, picles no pão com gergelim. A Coca-Cola é logo por ali, a batata frita já está ali, e se você quiser ainda leva um sundae. O povo não ia querer sair do deserto, era nunca, irmãos. Não seria mais fácil, irmãos? Deus não tinha poder para isso, irmãos. Não seria mais fácil botar um bebedouro lá de última geração e falar: vocês querem água? Está aqui a água. Negócio de bater em rocha, ferir em rocha, isso deu problema com Moisés. Tira a água da rocha. Porque nós olhamos para o agir de Deus e a gente não entende
que a coluna e a nuvem, o que aquecia, o que dava o senso de direcionamento, toda a alimentação, o maná que descia diariamente, eles, na verdade, já estavam experimentando do pão vivo que descia do céu. Era a presença do Senhor que ia suprir. Não era corvos, não era viúva, não era maná, não era rocha. Era a presença do Senhor, um Deus agindo de forma sobrenatural. Por isso a Bíblia nos desafia, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. É uma aparente contradição, mas a gente precisa considerar o que os nossos olhos espirituais estão vendo. A gente só quer enxergar com o olho natural, a gente só quer pensar com a mente humana. Nós temos a mente de Cristo, por isso que tudo está parecendo loucura ao nosso redor. Porque quando a gente olha para a presença de Deus, para Cristo, que é o primor da sabedoria, lá no deserto já estava se manifestando. Colossenses 2,3 diz, porque a síntese da sabedoria é que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. É nele que temos sabedoria, fora dele não é. A vida com Deus é um grande desafio, numa jornada de fé. E nós precisamos andar assim como homens espirituais, enxergando o sobrenatural, observando não somente com olhos humanos, mas nessa caminhada com Ele, nós precisamos ter conhecimento, lógica espiritual e saber que para o mundo muita coisa vai parecer loucura, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. É poder de Deus. Não adianta querer entender algumas coisas humanamente falando, como se for, não sei. Mas quando a gente olha com os olhos da fé nessa caminhada, nós sabemos que parece loucura, mas nós temos certeza que uma vida com Deus é garantia de sucesso, é convicção de vitória, é convicção que Ele governa, apesar com os olhos humanos de não enxergarmos ou, por vezes, não entendermos. Uma certeza nós temos: a sabedoria divina supera qualquer loucura de sabedoria humana. Segundo, Deus tem movido o improvável em todo o tempo. O texto diz assim: nós não sabemos qual vingará, se essa, se aquela, ou se ambas. Probabilidade. Qual vai ser? A primeira, a segunda ou as duas? A gente não sabe. Mas eu tenho aprendido uma coisa na minha caminhada cristã. Todas as vezes, é igual o jogo daqueles 3 copinhos, né? A pessoa bota lá uma ficha, um objeto, um dado ali embaixo. Aí tem 3 copinhos, tampa. O dado só está embaixo de um. Embaralha, depois você quer adivinhar onde parou o dado. Qual que vai dar? Essa, aquela... Não dá. Tem hora que o cara é tão rápido, você não consegue perceber. Às vezes, irmãos, quando a gente acha que a coisa vai vingar, e a gente aposta as fichas nisso, a gente pega caminhos na vida espiritual que a gente tem convicção de que aquilo vai dar certo, vai vingar. É essa alternativa que vai ser. De repente não é nada daquilo, é uma outra. De repente é uma terceira via que a gente nem imaginou. O reino de Deus é assim, Deus trabalha com cada um de nós dessa forma. Não há como a gente precisar de onde vai vir, mas precisamos semear, precisamos fazer. Deus está usando sempre o improvável. Probabilisticamente falando, quem ia acreditar que um apóstolo Paulo ia ser um pilar da igreja? Não, sério. Nem os convertidos acreditavam nisso. Inclusive no início, quando ele falava que tinha se convertido, todo mundo ficava olhando para ele, isso está jogando aí
Está enganando a gente. Primeira oportunidade vai arrancar a nossa cabeça. Era todo mundo com... Vem Paulo aí. Acabou, ninguém fala mais nada, silêncio. Ó, é Paulo. Currículo desse cara, que ele já fez. Que homem improvável. Mas Deus usa as coisas desprezíveis, as fracas, e começa a confundir, sabe por quê? Deus usa uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e é o sinal de uma abundante chuva. Irmãos, eu nunca vi ninguém olhar para o céu e olhar uma nuvenzinha pequenininha e dizer assim, vai chover, vai chover. Eu nunca vi. Às vezes eu passo assim, eu olho, quando o tempo, aquele calor de verão, as nuvens começam a se formar, que o pessoal, aí sim vai chover. É sinal de uma abundante chuva, mas uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, meu irmão, que coisa improvável, mas não é que a chuva desceu. A gente começa a perceber que Deus trabalha com o improvável ao ponto da gente ter tantas probabilidades humanas de resolver algumas questões, mas Deus reduz as probabilidades humanas para a gente confiar e depender em uma única probabilidade, que é Cristo Jesus, e confiar e depender tão somente nele. Olha para Gideão, 32 mil homens, chama os covardes aí, Gideão, fala para ficar de fora, 22 mil, conforme diz na linguagem, aí vazou. Ó, que exército de covarde era aquele, meu? Não, tem muito povo contigo. Meu irmão, com 300 homens, quando é que Gideão ia conseguir sair de 32 mil para 300 e ter vitória? Isso é muito improvável. Quando é que Josafá vai conseguir ir para uma peleja? Aí tinha um monte de gente lá, de AK-47, AR-15, FAL, Parafal, bazuca, granadas. Exército de Josafá era uma coisa terrível. Aí Deus fala assim, pega esse pessoal, bota lá na retaguarda. Agora, quem aqui toca harpa, flauta? Quem toca aqui? Bota lá na frente para guerrear. Mas peraí, como é que a harpa vai dar tiro? Bota, rapaz. Bota. Meu irmão, imagina eu, Anderson, tocando harpa. Eu vindo o exército atrás de mim, eu estou na frente aqui, igual um bobo, dedilhando assim, ó, e olhando para um lado, para o outro, e pensando assim, da onde vai vir o primeiro tiro? E eu estou dedilhando aqui a harpa, ainda tinha que sair cantando, adorando a majestade santa. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Irmãos, humanamente falando, isso não tem como dar certo. E quando chega lá, o exército inimigo está desbaratado. Josafá falou, nós não temos forças contra essa grande multidão. E Deus falou, pare e fique de pé e veja o que eu vou fazer. O improvável de Deus quer acontecer nas nossas vidas, ocorre que a gente não dá vazão a isso. Nós consideramos causas perdidas, batalhas perdidas, nós nos rendemos ao mundo físico, aos nossos olhos do homem natural, porque o sobrenatural de Deus não tem tido oportunidade nas nossas vidas. Estatisticamente, nós estamos perdendo de goleada. Por quê? Porque o mesmo que tira a água da rocha, o mesmo que faz retroceder o tempo, o mesmo que muda os tempos e as estações, o mesmo que vai destruir uma cidade e fala, se tiver o meu, vou ter misericórdia, o mesmo que tem o querer e o efetuar nas mãos, o mesmo que sempre livrou, esteve à frente, nunca perdeu uma batalha, mas parece que nas batalhas das nossas vidas, Ele não tem tido a oportunidade, porque a nossa probabilidade é sempre humana e nunca espiritual. Deus continua operando o improvável em todo o universo, ações insondáveis. Irmãos, presta atenção. Olha que coisa contraditória você viveu o que é o cristianismo, o reino de Deus. A Bíblia nos desafia a gente ver o invisível. Mas como assim? É isso.
É isso. A Bíblia nos desafia a gente continuar quando tudo diz que não. Continue. Mas não, Deus, sinais aqui está dizendo que não. Continue. Irmãos, como continuar assim? Como continuar confiando em Deus quando tudo está desabando? Como perseverar quando em nós não há forças? A Bíblia nos desafia a gente perseverar, mas eu não tenho força, mas continua. Como? Como continuar cavando se estão entulhando nossos poços? Eu cavo, entulha, cavo, entulha. Chega, Deus, eu estou trabalhando em vão. Vou cavar mais nada, não. Continue cavando, continue cavando, continue cavando. Como ficar num caminho estreito, se tem um caminho muito mais largo, muito mais fácil proposto diante de mim? Irmão, para que eu vou fazer sacrifício de ficar andando em caminho estreito? Olha o largo ali, olha a galera ali, como é que está se dando bem naquele caminho. Vontade de pular para lá. Como tirar recursos de onde vai faltar? A gente olha a oferta daquela viúva pobre, ela deu tudo. Ficou com o quê? Nada. O que ela ia comer depois? Não sabia. Mas que loucura. Como apanhar e oferecer outra face? Eu não vou perguntar aqui não, irmãos, quantos já tiveram a oportunidade de levar um tapa? E no rosto. Não, parece que é um instinto natural da gente reagir na hora. Não oferece outra face. Como confiar num Deus que parece que está sempre atrasado comigo? Parece que o relógio de Deus é outro. Tudo que eu vou fazer, parece que Deus está atrasado. Deus, dá uma olhada no relógio. Não é possível. Não está batendo. Como a gente pagar o mal com o bem? Irmãos, eu acho isso desafiador. Me fez mal, eu vou pagar com bem. Mas paga com bem. Como perdoar alguém que acabou com a minha vida? Como? Como bem dizer quem fala mal de mim? Como amar o próximo como ele me amou? Como viver me humilhando? Eu não aguento mais ser humilhado, eu quero ser exaltado. Estou cansado de humilhação. Porque não vemos. Pode parecer contradição, mas a palavra diz: o justo viverá pela fé. E se ele recusar, eu não tenho prazer nele. Não despreze a palavra de Deus no contrassenso do mundo natural, porque o mundo sobrenatural nos desafia a oferecer outra face, o mundo sobrenatural nos desafia a ajudar o inimigo, o mundo sobrenatural nos impulsiona a ver o invisível, o mundo sobrenatural nos leva a ter forças, e quando em nós não há mais nenhum vigor, o mundo sobrenatural nos impulsiona, mesmo quando não queremos mais andar, quando tudo está dizendo que não, quando o vento é contrário, nós não sabemos o que há de suceder, mas há um mundo sobrenatural que nos impulsiona, que alerta, que dá uma diretriz, e é aí que Deus quer que nós entremos. Por último, Deus não trabalha com probabilidades humanas, mas com fé. O que eu vou fazer? Ficar olhando para a nuvem? Ficar olhando para a chuva? Eu não planto, não faço nada. Não, o texto está dizendo, você tem que continuar. Você não sabe qual vai vingar, você não sabe. Agora, coisa difícil é alguém apostar em azarão. Eu estava vendo até esses dias, Rose, tem grupos que estão se especializando em apostar em azarão para ganhar dinheiro. E como é que eles fazem? Probabilidade. E fala assim, se perder, perde pouco, mas se ganhar, ganha bem.
Mas qual a probabilidade de isso dar certo? Nenhuma. É muito difícil. Outro dia tu falou assim, pastor, você acha pecado apostar na loteria? Meu irmão, Deus já te abençoou com toda a sorte de bênção. Eu li também alguma vez em algum lugar, não lembro onde, vê se o irmão me recorda, com o suor do teu rosto. Eu já vi isso escrito em algum lugar. Suor denota inchada, fadiga. E não fazer X num papel e dizer, seja lá o que Deus quiser, ou o outro lado quiser, também não sei. Agora, uma certeza eu tenho, 99% probabilisticamente falando de quem ganha na loteria, dá 5 anos, a vida dele está uma desgraça. É uma desgraça a vida dele, de quem ganhou. Pode reparar, quer que eu te diga aqui, uma lista, já me veio um monte de nome na cabeça, um monte de história boa para contar, para rememorar com você. Nós precisamos, meus queridos irmãos, acreditar que ninguém aposta na zebra. E Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Deus não precisa de um vento. Deus não precisa de economia. Deus não precisa de um político bom, decente. Deus não precisa de circunstâncias ao nosso redor para fazer a nossa vida dar certa, sabe por quê? Ele tem toda a autoridade, o milagre é dele, e quem impede ele de agir somos nós. Aliás, Deus é especialista em reviravoltas, Deus é especialista em nos surpreender, Deus é especialista quando você diz assim, eu já sei o que Deus vai fazer, é desse jeito, sempre somos surpreendidos, sempre. Deus não trabalha com probabilidades, mas com a possibilidade de uma fé robusta. Deus não precisa de nada favorável, a única coisa que Ele quer é um coração inclinado, sincero, devoto e rendido a Ele. Pela lógica humana, Davi seria pastor de ovelhas até hoje. Tem alguém aí? Chama lá. Não, não é esse não. Não, mas esse aqui é perito. Esse garoto malha 4 horas de academia ao braço dele. Olha o bíceps. Não, não é isso aí não. Deus falou que não é isso aí não. Não é não. Tem mais alguém aí? Tem não. E tem um que está trabalhando lá, cuidando de ovelha. O único trabalhador daquela casa. Eles estavam fazendo o que em casa, irmãos? O que eles estavam fazendo em casa? Malhando bíceps, pânceps. Devia ser. O único que estava trabalhando estava fora. Chama aí. Ruivinho, cara de bobo, 17 anos, é esse aí. É esse aí que vai lutar contra o gigante, é esse aí. Vai experimentar uma roupa de guerra, vestiu, conseguia nem dar um passo. Não, essa situação não serve para mim não. Mas humanamente falando, o melhor que a gente tem, rapaz. Essa armadura aqui tem ar-condicionado, tem uma visão noturna, tem uma espada justiceira aqui. Troço aqui é bom, Davi. Vai nessa. Não. Pega uma pedra, uma funda. Simplicidade. Garoto bobo. Mas era interessante o currículo de fé daquele homem, urso e leão. Me conta o teu currículo aí. Quantos leões tem no teu currículo? Quantos ursos? Ih, pastor, não sei nem o que é urso. Vou te explicar, meu irmão. Em toda a trajetória de fé, o improvável de Deus vai acontecendo na nossa vida, ao ponto de você não andar mais como homem natural. Aí você vai montando um currículo de experiências espirituais, ao ponto que quando vier gigantes diante de você, você vai combatê-lo em nome do Senhor dos Exércitos. Em nenhum
lugar nas Escrituras há espaço para dúvidas. A Bíblia até fala que aquele que duvidar nem recebe, é semelhante ao homem que é lançado de um lado para outro. Não há possibilidade para dúvida, não há probabilidade para incredulidade. Há uma certeza concreta que nós vamos atrair a glória do Senhor, mesmo pecadores, depravados, alienados. Nós somos justificados, santificados e glorificados. E é por intermédio disso que Deus age. Ao ponto de Jó entender isso, e Jó faz uma declaração bombástica. Lá no capítulo 13, verso 15, ele diz assim, depois de perder tudo, um momento dramático, ele fala assim, ainda que ele me mate, se referindo a Deus, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Meu irmão, desabou o mundo na cabeça de Jó. Sabe o que Jó está falando para a gente aqui? Apesar do mundo ter caído na minha cabeça, a probabilidade da minha vida com Deus dar errado é zero. É nula. Jó está falando assim, ó, ainda que ele me mate, já perdi tudo. Abacuque entendeu isso. Começa a contender, a falar com Deus, de repente ele observa os preceitos, os planos de Deus, a mente espiritual abre e ele declara, ainda que a figueira, ainda, sabe por quê? A probabilidade daquilo dar errado, sabe o que era? Nula. Nula. Aí Jó declara mais à frente, eu sei que o meu Redentor vive e que em breve sabe o que é isso? Está tudo ruim, está de mal a pior, está se cumprindo o que está lá em Heresias 5,17, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Tem gente que fala assim, pastor, deixa eu falar, eu estou com medo de orar, eu oro, piora. Pastor, eu tô assim, eu estou até com medo de falar com Deus, porque eu falo umas coisas com Deus, parece que torce mais um pouco, aperta mais para o meu lado, e eu não estou querendo mais aperto não, estou querendo um alívio. Eu estou até falando assim com Deus, Deus, tu só prova a gente o que a gente pode suportar, e aí manda escape para a gente poder suportar. Me dá um alíviozinho aí, Deus. Mas Deus vai lá e aperta um pouquinho mais, um pouquinho mais. Deus não trabalha com probabilidades humanas, sabe por quê? Porque com Ele não existe probabilidade humana, a probabilidade é dele. Deus não é pego de surpresa, Deus tem saída para tudo, Deus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Se Ele governa, Ele tem tudo nas mãos. Qual é a probabilidade de dar errado? Eu respondo, nula. A probabilidade pode ser muito boa para a ciência. A probabilidade pode ser muito boa para aqueles laudos que vão vir dizendo assim, não tem mais jeito. A probabilidade pode ser muito boa quando você olha com os olhos humanos ao seu redor e não vê saída. Deixa eu te explicar uma coisa, grave isso. No reino de Deus não existe dado que você joga um número qualquer. Não. Reino de Deus não existe dado. Vamos repetir isso, igreja. Reino de Deus não existe. De novo. Reino de Deus. No reino de Deus não tem probabilidade, ou é ou é. Nós caminhamos pela fé, reconhecemos o mundo espiritual. Esse mundo é muito mais real do que talvez você possa imaginar.
O Evangelho não tem espaço para incredulidade, o Evangelho não tem espaço para soberba, o Evangelho não tem espaço para egoísmo, o Evangelho não tem espaço para autossuficiência, o Evangelho não tem espaço para desconfiança, orgulho, o Evangelho não tem espaço para religiosidade, não, só há uma glória, nós nos gloriamos no Senhor, é do Senhor. O plano de Deus e toda a sua ação era um Cristo crucificado que seria ressurreto, que viria em forma humana, aos olhos dos homens loucura, mas aos olhos divinos estava cumprindo o plano maior e melhor para que nós tivéssemos acesso a Ele. E depois da crucificação, aqueles homens declaram: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Tudo o que Deus faz, Ele realiza de acordo com um propósito. Para o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o mais dele é o que conta para nós. Você pode estar diante de uma situação inusitada, terrível, mas você tem um Deus ao teu favor. Você pode estar vivendo um momento difícil, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Você pode hoje não estar entendendo, mas não duvide que tudo está cooperando para o bem. Deus não tenta prováveis saídas, Ele é a única saída. Deus não trabalha com prognósticos, Deus não trabalha com tentativas, não. Ele é certeiro. O nosso Deus é atemporal. Tudo que Ele faz tem propósito eterno. Quando acontecem as coisas mínimas ao nosso redor, creia, há um plano em curso que não trabalha probabilisticamente, mas que trabalha divinamente, cumprindo propósitos espirituais. A voz da probabilidade deve ser ouvida, pastor, sim, mas não como a última palavra na vida de um servo de Deus. A voz da probabilidade não pode substituir a voz da dependência, da orientação do Espírito Santo. E tem muita gente que está confuso aí, está dando mais ouvidos à voz da probabilidade do que à voz do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro que algumas vezes eu ia levar o Lucas para fazer alguns concursos, e o cursinho sempre juntava a galerinha deles lá, eles pernoitavam lá, e eles saíam de van do cursinho para os locais de concurso. Eu falava assim: Lucas, vem para casa, não vai de van, não vai dormir não. E me espantava, porque um dia antes do concurso, o Lucas jogava videogame o dia inteiro. Eu falei assim: não, esse garoto não tem nada para estudar não. Ele dizia assim: papai, já estudei tudo, já estou com toda a estratégia montada. Antes dele entrar para fazer o concurso, eu orava com ele e dizia assim: entre aí e manda o seu recado. Você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer. Tem planos e propósitos em curso, há coisas espirituais. Você não é uma probabilidade, você já deu certo. Manda o teu recado aí. Irmãos, vocês acham que isso não faz diferença na vida de alguém que está entrando para fazer uma prova? Claro que faz. Sabe o que me espanta? É que às vezes Deus está fazendo a mesma coisa conosco. A gente está entrando em questões tão difíceis, a gente está entrando em provas que a gente parece que vai sucumbir. A gente se sente tão incapacitados, deficientes, debilitados.
Mas o Pai está batendo em você, dizendo assim: entra aí, porque eu sou contigo, esforça-te, tem bom ânimo, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você não é uma probabilidade, não, você não é uma probabilidade, você é a menina dos olhos de Deus, teu nome está escrito aqui na palma da mão dele. A voz da probabilidade não pode substituir a voz divina. Eu fico espantado nas Sagradas Escrituras, quando olho para um período de tanto desassossego para os cristãos. Herodes cometendo atrocidades, Tiago, irmão de João, morto, Pedro estava preso, vigiado por 4 soldados. Aí o povo começa a orar por Pedro. Ora. Vamos tentar entender as coisas espirituais. Mas o que estava determinado naquele momento na vida de Pedro era morte. E de repente vem uma luz do céu, um anjo brada, cadeias se quebram, Pedro é solto. E quando ele chega na casa que estão orando por ele, ele bate na porta. Quem vem receber? A Rode. E Rode ouve a voz de Pedro, sai correndo, vai lá dentro da reunião, para a reunião e fala: Pedro está lá fora. O pessoal fala: só maluca, você está vendo o que? Deve ser o espírito de Pedro. Eu acho que aquele pessoal naquele momento começou a crer até em reencarnação. Não é possível, já mataram, Pedro está pairando por aí. E de repente, quando abre a porta, não é que Pedro estava lá. Meus irmãos, a gente ora pedindo a Deus umas coisas que nem a gente acredita. Nós somos tão ruins, mas tão ruins, que a gente ora e esquece até o que orou. A gente esquece até o que falou. Mas no reino espiritual tem coisas sendo desencadeadas, porque no momento que Pedro está preso, no momento que a probabilidade humana era de morte, no momento em que era fim de linha para Pedro, tinha um povo orando, mas aprove o Senhor intervir e agir com seu braço forte. Sabe por quê? Deus não trabalha com probabilidades humanas. Qual que vai dar certo? Essa? Aquela? Eu não sei. Agora, uma certeza você precisa ter: o agir de Deus vai além das probabilidades. Ele é onipotente. Para Ele não há impossíveis. Para Ele não existe não. Para Ele não existe porta fechada. Ele nos ama. Ele se entregou por nós. Há um plano em curso. Mas é preciso nessa manhã você largar as probabilidades humanas. Há muita gente hoje que não semeia, como o texto fala, está olhando para o vento, está olhando para a chuva e está dizendo assim: eu não sei qual que vai dar certo, eu vou ficar parado. Deus está falando: continue semeando, continue trabalhando. O teu papel é semear, o teu papel é entregar. Você sabe qual vai dar certo? Não, mas uma certeza você precisa ter nessa manhã: vai dar certo. Essa, aquela ou as duas, não importa. É preciso conhecer a realidade humana, mas é preciso usufruir a realidade espiritual. E a última palavra na nossa vida não vem de probabilidades humanas. A última palavra na nossa vida vem de uma certeza celestial. Pastor, você não sabe o que eu perdi ultimamente, você não sabe a dor que eu estou sentindo, você não sabe o que eu estou passando. O plano de Deus é uma realidade para nós, porque com milagre ou sem milagre, com livramento
ou sem livramento, com porta aberta ou com porta fechada. Você precisa sair daqui com uma convicção: o plano maior e melhor está em curso, e as probabilidades humanas não vão dar a última palavra na minha vida. Semei. Você não sabe qual vai produzir, mas tenha certeza que vai germinar. Você também precisa fazer a sua parte. Cuidado com as probabilidades que estão ao seu redor. Confie no Senhor. Não permita que essas probabilidades apaguem o seu relacionamento com Deus ou enfraqueçam e diminuam a sua fé. Vá além de todas as probabilidades humanas. Continue, persevere, semeie. Qual vai vingar? Essa, aquela ou ambas? Não importa. O que importa é que Deus já fez a tua vida dar certo. Curve a tua cabeça. Fale com Deus agora: Senhor, eu não quero mais ficar olhando como um homem natural as coisas ao meu redor. Eu não quero mais, Deus, achar que as probabilidades humanas têm a última palavra na minha vida. Eu quero fazer como Jó. Ainda que tudo esteja dando errado, ainda que ele me mate, no Senhor esperarei. No Senhor esperarei. Eu quero falar como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará. O Deus do improvável, fala: Deus do improvável, manifesta-se na minha vida. Abre os meus olhos espirituais, me faça enxergar aquilo que só o homem espiritual consegue ver. Tira de mim, Deus, toda a incredulidade. E eu quero perguntar a você que ainda não entregou sua vida nas mãos de Cristo Jesus, você quer nesse momento se aliançar com Ele, dizendo: eu confesso como Senhor e Salvador. Eu sei que tem várias circunstâncias ao meu redor, mas uma certeza eu tenho: com Cristo eu sou mais do que vencedor, e eu quero confiar a minha vida e o meu ser nas mãos do meu Salvador. Eu quero receber a Cristo nesse momento, quero confessá-lo como Senhor e como Salvador, pessoal. Você quer tomar essa decisão? Eu quero perguntar a você que está lá na galeria: você está tomando essa decisão? Faz um sinal assim, ó. Isso, estende a tua mão, só para eu ver onde você está. Quero orar com você, só isso. Alguém aqui na minha direita dizendo: sou eu, pastor, eu tomo essa decisão. Eu me rendo a Ele, eu me entrego a Ele. Eu preciso agir como um homem espiritual. À minha esquerda, alguém nessa manhã tomando essa decisão, dizendo: eu quero. Alguém? No chat conosco, você está tomando essa decisão? Escreve aqui para nós, enquanto nós vamos adorá-lo nesse momento. É o momento que você consegue se render a Ele, falar: eu confio, eu espero. Pastor, eu entendi. Eu vou viver um viver diferente. Eu vou me portar de uma forma diferente. Eu vou, como um homem espiritual, entender que eu preciso semear e que o Senhor fará crescer para a glória do nome dEle. Vamos adorá-lo.